Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da carta de Paulo à igreja em Roma, o estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje estaremos estudando o restante do capítulo 8. Estaremos estudando os versículos de 26 até o versículo 39. Ele vai falar sobre enfrentar a vida com confiança. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que esteja nos dirigindo nesse estudo e sobre tudo aquilo que estaremos meditando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa de estarmos estudando a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos acesso à Tua Palavra e por meio do Espírito Santo, Senhor, podemos te pedir sabedoria, podemos te pedir entendimento, Senhor, para aquilo que está contido na Tua Palavra. Queremos, Senhor, ser cheios do pleno entendimento da Tua Palavra. Queremos ter conhecimento, ó Pai, entendimento da Tua Palavra. E que essa palavra, Senhor, ela venha penetrar a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, que ela venha realmente fazer com que haja transformação na nossa forma de viver, no nosso modo de viver, que haja, Senhor, conversão ao ouvir a Tua Palavra, que haja cura, que haja transformação, que haja renovação. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor fale através da Tua serva nesse momento, Senhor, que o Espírito Santo possa estar me usando para que eu possa realmente estar falando aquilo que o Senhor quer nos falar a esse momento. E que em qualquer tempo em que a Tua Palavra esteja sendo ouvida, que esse vídeo esteja sendo colocado, que haja uma ação do Espírito Santo na vida daqueles que estarão ouvindo e eles possam ser ali transformados, renovados, curados, que eles possam ser salvos, que o Espírito Santo realmente esteja atuando na vida de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, nós te oramos e desde já, Senhor, nós te agradecemos por essas bênçãos. Amém. O nosso estudo de hoje, ele pode ser intitulado como Enfrentando a Vida com Confiança. E Paulo, ele vai tratar aqui como que nós podemos seguir a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra confiantes. Porque na aula passada nós estudamos sobre os gemidos da criação, nós estudamos sobre os gemidos daqueles que são aqueles que são chamados por Deus, não é? Aqueles que, como é que diz aqui o texto, Paulo vai dizer, nós também que recebemos as primícias do Espírito Santo. Então nós que já temos o Espírito Santo em nossa vida, também gememos aqui nessa terra. Não é só a criação, mas nós que fomos chamados filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, também temos os nossos gemidos, também sofremos na nossa jornada aqui na terra. Então, na aula passada, nós estivemos falando sobre todas essas dificuldades pelas quais todos nós estamos sujeitos a passar aqui na Terra. E hoje, Paulo vai fazer, no estudo de hoje, nós vamos estudar o quê? A resposta de Paulo, como é que nós podemos viver uma vida plena aqui na Terra, com todos esses sofrimentos que nós passamos, mas seguirmos confiantes de que Deus tem um propósito para todas as situações. É muito simples, irmão, é só a gente pensar que propósito que pode haver diante de uma guerra como essa que estourou agora, que benefício pode acontecer com a perseguição dos cristãos no primeiro século. Imagine aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, aquelas pessoas que, como Paulo vai colocar aqui nesse estudo de hoje, ele vai perguntar o que vai nos separar do amor de Deus?
Será o perigo, a espada, a fome, a nudez? Porque isso eram coisas que os cristãos estavam passando naquele período. Eles estavam sendo perseguidos. Ao serem perseguidos, eles acabavam passando fome porque eles perdiam suas propriedades, perdiam os seus bens. Então, eles passavam pelo perigo, pela fome, pela espada dos soldados, perigos de nudez. Eles passavam por todas essas situações e Paulo vai estar aqui então colocando o que pode nos separar do amor de Deus. Porque Paulo vai estar afirmando aqui nesse texto que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como ver benefício? Como ver, irmãos, coisas boas em meio às dificuldades, em meio ao nosso dia a dia atribulado? Seguindo o exemplo da igreja do primeiro século, nós sabemos que essas perseguições, elas contribuíram para o quê? A perseguição que aqueles cristãos sofreram no primeiro século, ele contribuiu para que o evangelho fosse proclamado até os confins da terra. Porque ao serem perseguidos, o que acontecia com aqueles cristãos? Eles fugiam, eles seguiam para outros lugares onde não haveria perseguição. E ao irem para esses lugares, eles ali pregavam, eles ali abriam frente de proclamação do evangelho. Então houve uma expansão do reino por meio dessa perseguição. Paulo mesmo, em muitas de suas cartas, que já tivemos oportunidade de estudar, Paulo, quando ele começa a carta, quando estudamos as cartas de prisão, o que Paulo fala? Paulo, prisioneiro de Cristo. O que Paulo está dizendo quando ele se diz prisioneiro de Cristo? Roma havia prendido Paulo, mas Paulo está dizendo, eu não sou prisioneiro das circunstâncias. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. E aí já tivemos oportunidade de, estudando, falarmos, se Paulo não tivesse sido preso, irmãos, ele teria proclamado mais o evangelho, ele teria tido a oportunidade de abrir novas frentes de pregação, ele teria visitado outros países e até mesmo continentes? Muito provavelmente sim. Mas o que acontece? Nós não teríamos os conteúdos que temos. Nós não teríamos as cartas que temos. Porque Paulo, ao ir, ao pregar, ao proclamar o evangelho, ao abrir frente, nós sabemos que Paulo também trabalhava para o seu próprio sustento. As viagens eram longas e Paulo aí teria menos tempo para escrever as cartas. Paulo, durante todo o período que ficou preso, o que Paulo fazia? Paulo orava, porque todas as cartas Paulo vai dizer, orando incessantemente por vocês. Eu agradeço a Deus toda vez que oro por vocês, pela vida de vocês, pelo exemplo de vocês. Então Paulo orava pelas igrejas, orava pelas pessoas que ele já havia trazido para o reino de Deus. E Paulo tinha a oportunidade de ouvir a respeito do que estava acontecendo com essas pessoas e escrever. E através dos escritos de Paulo, nós temos a doutrina do Novo Testamento. Porque basicamente nós temos também os escritos de João, os escritos de Pedro, a carta de Tiago e Judas, as epístolas de Tiago e Judas, mas a maior parte, o maior conteúdo do Novo Testamento são escritos paulinos, que Paulo, em sua maioria, escreveu estando preso. Então, são essas situações que muitas das vezes, enquanto nós estamos vivendo, é muito difícil de nós entendermos quando vivemos ali e nós estamos focados na circunstância, irmãos, fica muito difícil vermos aquilo que Deus está ou estará fazendo por meio daquele sofrimento, daquele momento difícil pelo qual estamos passando. Esse é um entendimento que precisa ser trazido para a nossa mente, para a nossa vida prática. Não é uma coisa assim de ser masoquista, de buscar sofrimento, mas muitas das vezes nós estaremos,
Por que eu digo muitas das vezes e não todas as vezes? Porque algumas vezes, irmãos, nós passamos pelo sofrimento, passamos pela dificuldade e não atinamos, e não aprendemos, e não tiramos lições daquilo que Deus está fazendo. E isso é um problema. E isso acontece quando? Quando eu estou focado naquilo que eu estou vivendo ali naquele momento e não naquilo que Deus está operando por meio do que eu estou vivendo. Os irmãos, vamos voltar aqui para o versículo 26. Paulo vai dizer: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, ou seja, quando eu estou em dificuldade, quando eu estou fraco, o Espírito Santo, ele me assiste. E ele diz, porque não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse é o terceiro gemido de Romanos. A criação geme, aqueles que desfrutam das primícias do Espírito Santo também gemem, não é? Então a criação, tudo que foi criado por Deus, homem, o universo, tudo que foi criado geme. Estudamos isso na aula passada. Aqueles que já não são mais criação, que já são filhos, eu não sou mais criatura. Por quê? Porque ao aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu deixo de ser mera criação e eu passo a ser filho de Deus. Então, estudamos muito isso, não é? Que Jesus, ele veio como unigênito do Pai, mas quando ele sobe como primogênito do Pai, porque através do seu sacrifício, muitos puderam agora ser chamados também como filhos de Deus. Nós recebemos essa adoção e temos o direito, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, são esses que Paulo vai dizer, que já receberam as primícias do Espírito. O que são as primícias? São os primeiros frutos que eram entregues ali no altar como forma de agradecimento a Deus por toda a colheita que ainda viria. Os primeiros frutos de uma plantação, os primeiros frutos de uma lavoura eram entregues no templo para o sacerdote. Então, isso são as primícias, as primeiras coisas, os primeiros frutos de quê? De toda uma colheita que ainda haveria de ser feita. Então, quando Paulo diz que nós, o que já recebemos as primícias do Espírito Santo, é porque, irmãos, por meio do Espírito Santo, nós já desfrutamos, nós já gozamos de alguns frutos que serão plenamente abundantes quando tivermos recebido quando estivermos já com o corpo incorruptível e estivermos gozando da plena comunhão com Deus. E Paulo, ele vai dizer aqui, vamos voltando aqui para o texto então, esse é o terceiro gemido, não é? O gemido do Espírito Santo intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí ele vai dizer, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Irmãos, aí vamos pensar aqui. O que você pensa que era a oração da igreja na época em que Paulo estava preso? Você acha que a igreja orava dizendo assim, Senhor, faça com que o imperador segure Paulo por mais tempo na cadeia, para que Paulo possa escrever as cartas e dessa forma ser uma bênção para as igrejas no futuro e dessa forma trazer a doutrina que o Senhor quer. Os irmãos acham sinceramente que essa era a oração da igreja? O que a igreja orava? O que nós oraríamos? Nós pediríamos a libertação de Paulo. Senhor, tu tens todo o poder. Senhor, é o Senhor quem constitui rei, é o Senhor quem destitui rei. Senhor, vai lá, mata o imperador se for necessário, substitui o imperador de alguma forma, mas que Paulo seja salvo, Senhor. O Senhor já libertou ele de cadeias, o Senhor libertou Pedro de cadeias. Por que agora venha com teu poder, haja, Senhor? Não seria essa a oração mais plausível da igreja naquele tempo? Por isso que aqui o texto fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Os irmãos
estão entendendo? Quer dizer, o Espírito Santo, quando ele intercedia, os irmãos faziam a oração, o Espírito Santo intercedia a Deus, ele filtrava essa oração e eles faziam com que essa oração chegasse a Deus da maneira certa. Porque, na verdade, qual era o coração daquelas pessoas? Uma preocupação com relação ao apóstolo, uma preocupação com relação à expansão do reino. Só que eles não sabiam pedir da forma correta, porque para eles, com certeza, a forma correta seria Paulo ser liberto, para que Paulo pudesse chegar até Roma, para que Paulo pudesse chegar até a Espanha, como era o propósito dele, e dessa forma levar ali a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas das vezes eles olhavam para o continente europeu e pensavam, já podia estar sendo alcançado. Está sendo atrasada a obra por causa desse ímpio imperador. E não conseguiam entender que aquele ímpio era ímpio, sim. Mas ele estava sendo usado, a sua impiedade estava sendo usada por Deus para que os propósitos de Deus pudessem ser cumpridos. É muito difícil, irmãos, fazermos essa aplicação quando estamos sentindo na carne as perseguições, as dores, as chibatadas. Mas é a promessa de Deus. Tem todo um propósito por trás de cada perseguição, de cada sofrimento, de cada dificuldade que nós passamos aqui na terra. Eu estava ouvindo um pastor falar que até mesmo quando nós cometemos pecados, que muitas das vezes Deus nos permite cair em algumas tentações, para que nós possamos crescer por meio da vergonha, daquilo ali ter caído, porque quando, irmãos, eu sou um cristão coerente com aquilo que eu prego, quando eu tenho plena consciência daquilo que Deus opera na minha vida, eu sei olhar para o meu irmão com amor. Quando eu tenho consciência do ser pecador que eu sou, quando eu paro para pensar nos pecados que eu pratiquei já no dia de hoje, nos pecados que eu pratiquei no dia de ontem, e aí eu rogo a misericórdia de Deus para que Ele possa me limpar, me renovar, me mudar, me transformar. Eu vejo um irmão cair, eu não vou olhar para ele com altivez, eu não vou olhar para ele com superioridade, porque eu sei que é muito pouco o que me separa do estado em que ele está. Então eu consigo olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Nós precisamos entender esse contexto para que possamos entender a ação do Espírito Santo, para que possamos entender os versículos quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala que é todas as coisas. Não são só as coisas boas. Ele não está dizendo que para os crentes, para os remidos, para os que gozam as primícias do Espírito, é diferente, tem menos problema, vai ter menos dificuldade, vai ter mais bênção do que de dificuldades na vida, vai ter uma família perfeita, vai pertencer a uma igreja perfeita, não vai ter dificuldades, não vai ter dissensão dentro dessa igreja. Isso tudo é utopia, irmãos. Então, aqui no versículo 28, nós já temos falado bastante sobre ele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, realmente são todas as coisas boas e as coisas ruins, as coisas que você gostou e as coisas que você não gostou. Né? Você precisa entender o propósito de Deus por meio das coisas. E olha, irmãos, muitas das vezes aqui na terra nós não vamos entender. Lembre-se sempre de Jó. Ele passou por todo aquele sofrimento. Deus no final restaurou a vida de Jó, mas Deus não deu satisfação para Jó do porquê dele ter passado por aquele sofrimento. Então não pense que Deus vai vir, o Espírito Santo vai ali na sua cama, né? Quando você estiver ali chorando, repousando e vai, fulano, isso está acontecendo por causa disso. Não.
A Bíblia não nos promete isso. Agora, a Bíblia diz que ele nos enxugará todas as lágrimas. Todas as lágrimas. E ele continua aqui esse versículo dizendo o seguinte. Observe o que o texto fala no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. O que Jesus diz lá nos evangelhos? Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Observem que aqui o texto não vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus quem guarda os seus mandamentos. Ele não está dizendo que as coisas todas são boas para todas as pessoas. Para as pessoas que não amam a Deus, para as pessoas que não foram, que não são chamados segundo o propósito de Deus, a coisa é ruim e é ruim e é ruim. É ruim e sem propósito. Quando nós amamos a Deus e coisas ruins acontecem em nossa vida, podemos ter certeza absoluta de que existe um propósito. Irmãos, eu lembro que quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por uma dor, quando nós passamos por qualquer situação que seja, eu estou muito mais preparada para ajudar uma pessoa, para consolar. Por quê? Porque eu já passei por aquilo. Não é? Nesses dias que eu tenho vivido, muitas pessoas chegam e falam assim, eu não sei, eu não tenho palavras para colocar para você nesse momento. Algumas pessoas chegavam e diziam assim para mim, chegam e dizem assim para mim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu perdi os meus pais, eu já perdi o meu pai, perdi a minha mãe, ou perdi um ente querido, então eu sei a dor que você está sentindo, a sensação de abandono que nós sentimos quando perdemos um ente querido. É diferente de quem nunca vivenciou a dor. Então, ela realmente não sabe dizer e ela não pode dizer, eu entendo o que você está sentindo, porque não entende. Ela nunca viveu aquilo. Quem nunca passou dificuldade, quem nunca teve dificuldade de botar alimento em casa, não pode dizer que entende. Como que nós podemos dizer que entendemos o que está acontecendo com aquelas pessoas lá em Petrópolis, cuja casa veio abaixo e elas perderam todos os seus bens? Aquelas pessoas de Petrópolis, elas podem olhar e, de certa forma, entender o que está acontecendo lá na Ucrânia. Porque ambas perderam, às vezes, familiares e bens. Tinham toda uma estrutura, uma vida montada, uma rotina e, de repente, tudo aquilo se perdeu. Então, há ali uma certa conexão e elas podem se entender. Agora, eu não tenho a mínima noção do que realmente essas pessoas estão vivendo. Eu posso orar, clamar pela misericórdia de Deus, mas dizer que eu entendo, aí já é um exagero. Uma forma muito boa de nós entendermos isso que eu estou falando é quando voltamos lá no capítulo 1 e lemos o versículo 24. Vamos ler juntos? Olha o que Paulo está falando aqui no capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu próprio corpo a si. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus os entregou. Quando nós falamos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, agora aqueles que não amam a Deus, as coisas ruins são realmente ruins, nós podemos afirmar também que muitas das vezes as coisas boas são coisas ruins. Porque olha o que está dizendo no versículo 24. Deus entregou tais homens aos seus desejos. Deus concedeu os desejos a eles. Então, muitas das vezes, coisas boas acontecem para as pessoas ruins, mas essas coisas, na verdade, não são boas.
Se nós recebêssemos tudo aquilo que o nosso coração deseja, para pensar ao longo da sua vida, tudo aquilo que você sonhou e que você pediu e quanta coisa estava fora de propósito e estava errada. Que se você tivesse recebido, você teria se dado muito mal. Isso é muito importante da gente frisar, não é? Paulo é muito direto ao afirmar que em relação àqueles que não amam a Deus, não é que Deus os entregou aos desejos ardentes dos seus corações. Isso é espantoso. O apóstolo está afirmando que um dos piores castigos de Deus, que um dos piores castigos que Deus dá às pessoas é permitir que cumpram os desejos do seu coração pecaminoso. Quer dizer, uma das piores coisas, um dos piores castigos que Deus concede aos homens ímpios é conceder o desejo do coração deles. É permitir que se aplique, que aconteça aquilo que eles desejam, aquilo que eles têm como desejo dentro do seu coração. Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. E ele vai dizer, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Primeiro lá em cima, né, ele fala daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o versículo 29 e 30 ele vai dizer, porquanto os que de antemão conheceu. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz conheceu? Aponta, irmãos, para a onisciência de Deus. Antes mesmo de eu nascer, Deus já sabia que eu existiria. Por isso que a palavra de Deus diz que para Deus, né, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A nossa forma de viver e entender as coisas, ela é uma reta, é retilínea. Nós olhamos, eu me ponho numa linha do tempo, né? Então eu consigo olhar para o meu passado e eu consigo vislumbrar, pensar, projetar até de certa forma o meu futuro, planejar o meu futuro. Deus não, Deus olha aqui e tudo que Deus vê é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é onisciente, ele nos conhece antes mesmo da nossa existência. Ele sabe o nosso passado e ele conhece também o nosso futuro. Então ele diz, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Aqui, irmãos, entra muito essa questão da predestinação, da eleição. Como batistas, a nossa doutrina, nós não cremos na eleição divina no sentido de que Deus elegeu aqueles que seriam salvos, de que nós, enquanto denominação batista, não é, está lá dentro dos nossos princípios, nós não conseguimos entender que Deus eleja, que Deus permita nascer uma pessoa já de antemão predestinada por Ele à perdição, predestinada por Ele para o inferno. Deus sabe quem vai para o inferno. Nós acreditamos na onisciência de Deus. Deus sabe, porque Ele é onisciente, então Ele sabe, Ele me conhece, Ele sabe o que está acontecendo hoje, conhece meu passado e sabe o meu futuro, coisa que eu não tenho domínio. Mas eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o desejo de escolher e de mudar. Agora, a teologia da predestinação diz que Deus elege aqueles que seriam salvos. Não é o contexto dessa aula, não é? O versículo ele nos leva a falarmos sobre isso, mas nós teremos oportunidade ainda, ao longo do estudo de Paulo, eu farei uma aula exclusiva sobre arminianismo e calvinismo e arminianismo, para que possamos entender ambas as questões e ver qual é a postura batista, porque é errado quando dizemos que somos calvinistas, como também é errado quando dizemos que
somos arminianos, porque, na verdade, a denominação batista, ela não segue nenhum teólogo, ela é uma denominação que se baseia na Bíblia e não na teologia de que grandes teólogos, grandes pais da igreja fundamentaram. Nós acreditamos nos fundamentos bíblicos. É óbvio que temos muitas coisas, não é, boa que pegamos ali dos estudos de Calvino e de Armínio, mas a nossa teologia ela é fundamentada na Bíblia e nós teremos oportunidade de ter essa aula explicando exatamente esse ponto. Mas hoje aqui nós estamos explicando e a minha explicação ela é completamente dentro da onisciência de Deus. Então, quando fala que os que de antemão conheceu por quê? Por conta da onisciência de Deus. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus sabe aqueles que haverão de se salvar. Deus sabe, desde a fundação do mundo, Ele sabe aqueles que haveriam de se salvar, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aquela questão aqui que eu gosto tanto de ficar repetindo, que Ele desceu como unigênito, mas Ele voltou como primogênito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Porque nós somos chamados, nós somos justificados e seremos glorificados. E teremos, então, mais para frente a oportunidade de estudar e voltaremos a esses versículos com certeza. Mas vamos seguir adiante. Paulo vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não é? Então, diante lá dos gemidos da criação, diante dos gemidos daqueles que receberam as primícias do Espírito, diante dos gemidos do Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus, fazendo com que aquela nossa oração que está sendo colocada de forma errada, mas com um desejo sincero, um desejo certo em nosso coração, chegue até Deus da forma correta, diante dessas questões todas. O que Paulo vai então perguntar? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas que eu relatei? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem é que pode se levantar contra os eleitos, contra aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário? Quem é que pode se levantar? Porque o papel do inimigo, principalmente, irmãos, nós vamos ver uma abordagem bem mais forte até do inimigo no Velho Testamento com relação a essa questão de acusar. Basta ver ali essa situação ali com Jó. Deus vai dizer, você viu o meu servo Jó? Como ele é um homem honesto, um homem decente. O que Satanás responde para Jó? Também do jeito que você trata Jó, quem é que não seria bonzinho com você? Quem é que não seria fiel a você diante de tudo que você faz para Jó? Nesse argumento, o que nós podemos ver? O inimigo acusando Jó. Ele está dizendo que Jó só é fiel a Deus porque Deus faz tudo por Jó. Então, Jó é bom para Deus porque Deus é bom para Jó. Esse é o papel do inimigo, é chegar diante de Deus como acusador. Mas nós vemos quando estudamos, após a morte de Cristo, estudando as teologias do Novo Testamento, o que nós vimos? Que todo o escrito de culpa, todo o escrito de dívida que pesava sobre nós foi o quê? Rasgado por Cristo na cruz do Calvário. Olha o véu que separava ali o santo do santíssimo, né, do santo dos santos. Ele foi o quê? Rasgado. Então agora há uma comunhão direta com Deus. E aí Paulo vai perguntar aqui, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode? Porque muitos poderiam. Os anjos poderiam nos acusar. Afinal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o que nós fizemos? Por meio do nosso pai Adão, nós desobedecemos a Deus, nós desprezamos aquilo que Deus havia feito por nós.
Então, os anjos poderiam nos acusar, os próprios homens poderiam nos acusar, os demônios poderiam vir com o seu papel de acusador e Satanás e nos acusar diante de Deus, mas Paulo está dizendo aqui, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E o que Paulo responde? É Deus quem os justifica. E aí nós estudamos o quê? Que a justificação ela ocorre uma única vez na nossa vida. A justificação ela acontece uma única vez na vida. E quando eu sou justificado pelos erros do meu passado, pelos erros que eu possa estar cometendo agora e pelos erros do meu futuro que eu ainda nem sei quais serão e o que eu estarei cometendo. Mas Paulo diz, é Deus quem o justifica. E ele vai dizer, quem os condenará? Quem é que pode nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu. Mas é tão bonito esse versículo porque observe o que Paulo faz. Ele vai dizer assim, olha, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Aí ele para e ele vai dizer assim, ou, né? Ou antes, quem ressuscitou. Porque a morte, que é o salário do pecado, não pôde conter Cristo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas a morte não pôde contê-lo, porque ele não tinha pecado. Nós seríamos tranquilamente contidos pela morte. Qualquer outro homem que tivesse morrido naquela cruz seria contido pela morte. Mas Cristo não pôde ser contido, por quê? Porque ele era limpo, era um Cordeiro Santo, ele não tinha pecado. Então ele vai dizer, é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai e intercede por nós. Então o Espírito Santo intercede por nós, Jesus intercede por nós. Olha que texto maravilhoso para nós estudarmos, para nós entendermos e para nós termos em nossa vida como um alento no meio das dificuldades, no meio das provações. E ele vai dizer, vai continuar, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E aí, essa é uma questão muito pertinaz, irmãos, porque ela depende muito daquilo que você deixa guiar a sua vida. Você é guiado pelas circunstâncias da vida? Se nós formos guiados pelas circunstâncias da vida, irmãos, nós seremos facilmente separados do amor de Cristo pelas circunstâncias. Por isso que nós precisamos viver a vida aqui, mas tendo o entendimento de que a nossa vida plena, ela não vai ser vivida agora. Muitos de nós desejamos, muitos de nós não, eu vou dizer que todos nós, no fundo, desejamos aqui na terra ter uma vida plena, mas isso, e oramos, e pedimos, e intercedemos, pedindo a Deus uma vida plena, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. E ele está falando, olha, Deus trabalha no meio das dificuldades. Deus trabalha no meio das dificuldades. E ele vai perguntar, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues como ovelhas todo dia no matadouro. Né? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Tiro todo dia, que isso foi acréscimo meu aí. Então nós somos entregues como ovelhas. Ele cita um salmo. Salmo 44, versículo 22, Paulo vai citar esse salmo aqui nesse versículo 36. E até se você quiser, você coloque aí que é uma referência ao Salmo 44, versículo 22. A experiência do povo de Deus através das eras tem sido com muita frequência baseada, irmãos, nisso aqui, de sermos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele diz, em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores.
Nós somos mais do que vencedores. E aí, irmãos, a gente pode ver como que esse texto, ele é usado fora do contexto, né? Porque eu digo que eu sou mais do que vencedor porque eu não vou ficar doente, eu sou mais do que vencedor porque o Covid não vai me pegar, eu sou mais do que vencedor porque esse câncer não vai me matar, eu sou mais do que vencedor porque todo mundo vai ficar desempregado, mas eu não vou ficar. E aí, quando as circunstâncias reais da vida se apresentam, nós muitas das vezes sofremos aquele impacto porque nada disso é real. Isso se chama teologia da prosperidade e ela não é bíblica. Né? Na aula passada eu até falei sobre uma igreja cujo slogan é pare de sofrer. Pare de sofrer. Aí Jesus vem e diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se fosse para parar de sofrer, não ia ter cruz para a gente carregar. Ele não disse que nós no mundo, o que ele diz? No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele não diz que nós não teríamos aflição, que nós não teríamos problema. Agora, ele promete caminhar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus intercede por nós. Mas nós temos a promessa de que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. O que Jesus nos promete? Que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. A glória que nós havemos de viver no porvir, irmãos, é muito superior a qualquer sofrimento. É incomparável. Não dá, entendeu? Para medir com os sofrimentos que nós passamos, que nós vivemos aqui nessa terra. E ele continua. Porque eu estou bem certo de que nem a morte não pode me separar. A morte mesmo é que não nos separa, né, irmãos? Porque ao sermos desligados aqui nessa terra, imediatamente nós somos ligados. A nossa alma, a Bíblia diz que ela entra em estado de gozo. Nós passamos a gozar ali das benécias, não é, do paraíso. Ainda não estaremos glorificados, não é ainda a glorificação, mas a nossa alma já entra em estado de gozo. E ele diz, nem a vida, as circunstâncias dessa vida, elas não podem me separar do amor de Cristo. Nem os anjos, até porque os anjos são nossos ajudadores, eles estão aqui para nos ajudar na terra. Nem os principados, ou seja, os príncipes deste mundo, não é, podem me separar. Nem as coisas do presente, os meus problemas aqui do presente, nem aquilo que eu haverei de passar, nem os poderes, ou seja, a ação maligna, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Essa carta, ela tem se revelado uma lição, uma literatura, um ensino, uma teologia, o evangelho. Ela se apresenta para nós assim de forma magnífica. E eu acho que eu já falei isso em algumas aulas passadas, né? Mas esse texto aqui, realmente, ele me trouxe muito alento, muito gozo, realmente, de estudar e poder entender e, diante daquilo que tenho vivido, não é, esses dias, poder saber que o Espírito Santo intercede por nós, poder entender que as orações que fazíamos pela cura, pelo restabelecimento do meu pai, elas foram... o Espírito Santo intercedeu da forma como deveria ser, saber que tudo aconteceu de acordo com o propósito de Deus. Saber que mesmo que nesse momento eu não consiga ou não pudéssemos, porque eu consigo vislumbrar muita coisa que Deus já tem feito por meio dos últimos acontecimentos, já podemos ver as coisas que Deus tem feito, mas mesmo que ainda não pudéssemos, podemos ter a certeza de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
que o Espírito Santo possa trazer consolo a todos nós. Se você está passando por algum momento de dificuldade, algum momento de tribulação, que através desse estudo você receba a paz que excede todo o entendimento. Eu oro também por você que ainda pode não estar classificado entre aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem, que obedecem os mandamentos de Deus. Que você possa ter um encontro com Jesus, que você possa aceitar Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida e fazer parte desse grupo em que todas as coisas contribuem para o bem deles. Que o Espírito Santo possa estar tocando nas nossas vidas a qualquer tempo em que esse estudo esteja sendo visto, visualizado, que ele possa estar abençoando muitas vidas. Amém.